Em novembro de 1889, durante uma conferência anti-escravista, Leopold continuou a mentir sobre seus objetivos humanitários. Como resultado, ele ganhou mais concessões para si mesmo a fim de levantar capital para construir postos fortificados e outros projetos para apoiar as tropas que lutam contra outros traficantes de escravos. Leopold é autorizado a cobrar direitos de importação em vigor, alterando o acordo do Congresso de Berlim, que garantiu o livre comércio no Congo no início da década de 1890. Durante este tempo, uma brusca procura mundial da borracha e outros produtos começa. O mundo industrial precisa de borracha para fabricar pneus para o automóvel recém-inventado. Para Leopold, que está endividado com investimentos no Congo, a procura da borracha era uma dádiva para ele, porém é um pesadelo para os congolenses. Na verdade, este é o período mais destrutivo de toda a história do Congo. A borracha é colhida caminhando pelo mato até que uma planta de borracha seja encontrada. As trepadeiras crescem facilmente até 30 metros ou mais, torcendo-se para cima em torno das árvores até as copas das árvores para que possam alcançar a luz do sol para coletar a borracha. Os homens fazem cortes nas videiras com facas e segurando pequenos potes para coletar o gotejamento lento de seiva espessa e leitosa. Alguns homens cortam inteiramente as videiras. Isso produz mais borracha, mas mata a planta, e o Estado proíbe cortar completamente a seringueira e, se for pego, é severamente punido, uma vez que um coletor tem bastante borracha. Eles têm que secar o líquido viscoso para que ele coagule. A maneira mais fácil de secar isso é espalhar a substância nos braços, coxas e peito. Nas primeiras vezes, a coleta de borracha é extremamente dolorosa porque a remoção da borracha seca arranca os pelos do corpo dos homens. Quando um catador tem uma cesta cheia de borracha seca, eles caminham até uma estação intermediária administrada por agentes europeus, dependendo de quão fundo eles foram no mato para encontrar as trepadeiras de borracha. Pode ser uma caminhada de 20 milhas ou mais. Depois que a seiva é pesada e transformada em blocos ásperos, cada do tamanho de uma pequena mala, e depois seca ao sol. A borracha é transportada do rio abaixo para o porto. Seu primeiro passo é uma longa jornada para a Europa, frequentemente recrutando trabalhadores da borracha. Assim, a força pública varre uma aldeia em pilhagens, levando toda a comida e queimando as casas. Embora os nativos revidem, os soldados tomam mulheres e crianças como reféns para trazer seus entes queridos de volta. Os aldeões do sexo masculino devem trazer uma certa quantidade de quilos de borracha. Em algumas áreas, os homens são obrigados a usar um disco de metal numerado preso a um cordão em volta do pescoço. Desta forma, os agentes da empresa podem acompanhar se um homem atingiu sua cota ou não, uma vez que os homens coletam borracha suficiente a todo momento. As mulheres são vendidas de volta para os seus parceiros. Às vezes, os aldeões são pagos por sua borracha com um pedaço de pano, um pouco de sal ou uma faca. Uma faca é uma ferramenta essencial para coletar mais borracha. Às vezes, as mulheres podem ficar na aldeia e cultivar enquanto os homens procuram borracha, mas a mão de obra é necessária para limpar os novos canteiros de jardim. Então, as mulheres muitas vezes replantam em campos desgastados. As colheitas diminuem outras vezes. Mulheres, crianças e idosos são mantidos como reféns acorrentados em compostos de terra. Elas são alimentadas com pouco ou nada até que os homens da sua aldeia tragam a quantidade exigida de borracha. Isso pode levar semanas e muitas reféns morrem enquanto estão presas. O Leopold nunca proclama a tomada de reféns como uma política oficial. No entanto, ele cria uma estrutura de comissão onde os funcionários recebem bônus pela entrega de grandes cotas de borracha ao menor custo possível. Às vezes, se uma aldeia se recusa a reunir soldados de borracha, eles atiram em todos à vista como um aviso para as aldeias próximas. As aldeias lutam contra vários grupos étnicos diferentes, encenam grandes rebeliões contra o governo de Leopold. Por exemplo, o povo Yanka se rebelou contra o Estado em 1886. Eles lutaram por mais de 20 anos até serem subjugados em 1906. A floresta tropical que forma o rio Kasai é especialmente rica em borracha. Em 1899, as batidas públicas forçadas em mais de uma dúzia de vilas, onde refugiados desesperados buscam ajuda de uns missionários presbiterianos americanos.
William Shepard recebe ordens de superiores para uma expedição de investigação. Ele viaja para o mato e encontra vilas destruídas com muitos cadáveres em decomposição. Ele segue a trilha para o acampamento dos marotos. Enquanto ele caminhava nos acampamentos, William Shepard tem dificuldade em aceitar o que seus olhos estão vendo. 81 mãos direitas estão suspensas em paus sobre um fogo lento. O chefe gesticula com orgulho para sua fogueira e explica a Shepard que, no clima quente e úmido, fumaça preserva a carne. Às vezes, meses podem se passar antes que as evidências possam ser mostradas aos oficiais apropriados. E o chefe recebe o crédito por suas mortes, preservando as mãos como uma recompensa. Muitas vezes, o terrível resultado da destruição de uma aldeia para cada cartucho. Os oficiais europeus emitiram um soldado negro exigindo prova de que a bala foi usada para matar alguém e não foi desperdiçada na caça ou secretamente salva para possível uso em um motim. Mãos, orelhas e às vezes genitália são cortados. Os moribundos ou mortos como prova de uma matança. William Shepard escreve um artigo para uma revista missionária sobre esse ato horrível que o Leopold fazia no Congo. Seu artigo chama a atenção dos críticos que já estão começando a receber relatos dispersos de abusos acontecendo no Congo, enquanto o rei Leopold tem ganhado uma quantia ridícula de dinheiro com borracha e outros recursos extraídos do Congo. Ele começou a construir e transformar o seu país. Usando seus ganhos ilícitos, construiu belos parques e prédios públicos na Bélgica. Ele também comprou várias propriedades privadas e gastou muito dinheiro generosamente no entretenimento. Ele não está prestes a desistir da sua vaca leiteira. Lia usou sua habilidade em relações públicas e emprega uma ofensiva para neutralizar isso. Com os sussurros de brutalidade, ele sutilmente recompensa e pune as sociedades missionárias. Aqueles que se alinham recebem terras privilegiadas para novas missões em favor dos funcionários do distrito. No final da década de 1890, Edmund Dean Morrow, um jornalista britânico de 28 anos e funcionário da Elder Dumpster Lines, uma empresa de transporte e navegação de Liverpool, Reino Unido, percebe algo perturbador. Carregamentos valiosos de borracha e marfim chegam à Europa com frequência, mas pouco é enviado para a África para pagar pelas cargas. Ele percebe que não há troca de mercadorias e especula sobre o moral do trabalho escravo. Edmund começa a estudar os registros do seu empregador e as estatística do comércio público do Estado Livre do Congo e descobre discrepâncias. Ele descobre que para as coisas valiosas que vêm do Congo, as únicas coisas que são enviadas regularmente de volta para o Congo são munição e rifles. Então, alguém está tirando lucros da incrível quantidade de borracha e marfim enviados para a Europa, que excedem em muito a quantidade indicada nos retornos do Estado Livre do Congo. Edmund Morrow confronta os chefes em Elder Dumpster. Eles tentam suborná-lo, mas ele desiste e começa a escrever artigos para expor os efeitos do Leopold II no Congo, quando ele se torna um conhecido crítico franco do Congo. Membros do Estado começam a vazar documentos reveladores. Missionários como William Shepard, John Harris e sua esposa Alice Cecily Harris se juntam à causa de Edmund Morrow e fornecem relatos de testemunhas oculares e fotografias das atrocidades. As fotografias de Alice Harris, uma missionária inglesa e uma das primeiras fotógrafas documentais, ajudaram a expor os abusos dos direitos humanos no Estado Livre do Congo sob o regime do rei Leopold II dos belgas. Alice esteve estacionada com seu marido John Harris de 1898 a 1901 na estação missionária em Ikau, perto do rio Lilonga, que é um afluente do rio Congo na região tribal de Balolo. Mais tarde, de 1901 a 1905, eles estavam estacionados na estação missionária em Baringa, uma vila no distrito de Tsuapa, território de Befale, onde hoje é a República Democrática do Congo. Sua contribuição mais importante foi fotografar os ferimentos sofridos pelos nativos congolenses nas mãos dos agentes e soldados do rei Leopold II da Bélgica. Leopold estava explorando a população tão ferozmente para lucrar com o aumento da demanda de borracha após a invenção da pneumática em 1887. Os métodos de coerção incluíam chicotadas, tomadas de reféns, estupro, assassinato e queima de jardins e aldeias dos locais. A atrocidade mais famosa e chocante, cujas consequências Alice capturou em sua fotografia, foi a de corte de mãos. Em 1904, 2 homens chegaram à sua missão de uma aldeia atacada
atacada por sentinelas de Aber Congo Company depois de não fornecerem borracha suficiente. Um dos homens, Nsala, segurava um pequeno feixe de folhas que, quando aberto, revelou a mão e o pé decepados de uma criança. As sentinelas mataram e mutilaram a esposa e a filha de Nsala. Chocada, Alice convenceu Nsala a posar com os restos mortais do seu filho na varanda da sua casa para uma foto. Em 1902, os Harris retornaram temporariamente à Grã-Bretanha. Em 1904, as fotografias de Alice alcançaram uma distribuição mais ampla, incluindo Congo Slavery, um panfleto preparado pela senhora Gretchen Guinness, esposa do editor de Region Beyond, e no governo do rei Leopold II na África, escritos por Edmund Morrow, o jornalista britânico que descobriu os abusos no Congo. No início de 1906, Alice fez uma turnê pelos Estados Unidos. John escreveu que eles apresentaram suas imagens em 200 reuniões em 49 cidades por meio de exibições de lanternas mágicas. Em dezembro de 1906, o jornal diário New York American usou as fotos de Harris para ilustrar artigos sobre atrocidades no Congo durante uma semana inteira. Como resultado do trabalho de Edmund Morrow e seus aliados, o governo britânico ordena o consul de Leopold II no Congo para investigar por alguns anos. Roger já enviou relatores ao Ministério das Relações Exteriores sobre as condições brutais no Congo de Leopold, mas agora ele intensifica sua investigação. Ele viaja para o Congo, criando documentação detalhada de abusos terríveis. O governo do Reino Unido acaba subestimando um pouco o relatório de Roger, não levando a sério o que Roger documentou no Congo, mas causa um impacto público quando Edmund Morrow informou o que sabe sobre o Congo. A Reform Association aprendeu com o apoio de várias pessoas influentes, incluindo Mark Twain e Booker. Ele até acaba saindo em turnê na América com os missionários John e Alice Harris, fazendo discursos sobre o Congo e mostrando slides com estatísticas e fotos devastadoras. Devido a essas investigações, o Leopold II embarca em um contra-ataque de relações públicas, contratando lobistas e pagando pessoas para escrever artigos positivos sobre o Congo. Mas isso não funcionou. Muitas pessoas já haviam visto os artigos, as fotografias e queriam reformas. Os influentes americanos do tribunal prometendo direitos de concessão do Congo, Leopold dá 3.000 artefatos do Congo ao Museu Americano de História Natural, sabendo que a JP Morgan está em um dos golpes de relações públicas de Leopold. E ele emprega o coronel Henry Frost Kowalski como um lobista conhecido da defesa de São Paulo. Este foi contratado pelo Leopold II da Bélgica como lobista do governo dos Estados Unidos da América em favor do Estado Livre do Congo. Kowalski era conhecido como coronel sem nunca ter estado no exército. O advogado de Leopold subtiliza Kowalski e deixa seu contrato expirar após um ano, apesar das ofertas de pagamento que Kowalski expõe à imprensa. Eles não sabiam que os planos de Leopold II de subornar Congresso não iriam dar certo, pois os murmúrios contra o rei da Bélgica continuam a crescer. Como uma última tentativa, Leopold cria uma comissão de inquérito para ir ao Congo investigar e limpar seu nome. Ele contrata 3 juízes, um belga, um suíço e um italiano. No entanto, o juiz italiano já trabalhou no estado do Congo como juiz principal. Então Leopold espera que ele influencie outros 2 juízes, mas a comissão leva a investigação a sério. Eles passam vários meses fazendo 370 depoimentos. Testemunhas oculares exibem seus membros amputados e fornecem testemunhos horríveis. Em seu retorno à Europa, a comissão de inquérito produz um relatório de 150 páginas, embora Leopold tente impedi-los. O relatório é amplamente publicado e o mundo descobre que a tortura no Congo é imensa. Em 1906, Leopold II percebe que não tem outra escolha a não ser entregar a sua colônia para o governo belga. Então, em 1908, sob a pressão de grupos internacionais, o governo belga assumiu o controle do Estado Livre do Congo de Leopold II e o renomeou como Congo Belga. Isso era aceitável para outras potências ocidentais. Mesmo entre os reformadores, havia pouca discussão sobre permitir que o Congo seja seu próprio país. Ressentido por perder sua colônia privada, Leopold II arrasta negociações por 3 anos e finalmente faz o governo belga pagar um preço extremamente alto em troca de receber o Congo. Ele estava praticamente a vender o país. O governo belga concorda em assumir 110 milhões de francos em dívida, muitas delas na forma de títulos que Leopold II distribuiu livremente ao longo dos anos a amigos e aliados. Além de tudo isso, Leopold recebe em prestações de outros 500 milhões de francos como sinal de gratidão por seus grandes sacrifícios feitos no Congo.
Congo. A pior parte é que esses fundos que o governo belga vai pagar ao Leopold II não virão de contribuintes belgas ou do governo da Bélgica, mas serão extraídos do próprio Congo, uma vez que a Bélgica assumiu o controle do Congo em 1908 para melhorar um pouco a vida de muitos congolenses. Mas depois vão perceber que o Congo não vai melhorar, vai matar seu líder. Ok, Patrício Lumumba. Mas é o tema para outro vídeo. Agora, para os congolenses, não há mais sanção oficial de corte de mãos, muito menos aldeias destruídas. Mas, infelizmente, os mesmos funcionários belgas que trabalhavam para o Leopold II ainda estão no comando do Congo. Eles simplesmente recebem seus contra-cheques de uma fonte diferente dessa vez, mas continuam mesmo os trabalhadores cruéis. Grande parte do Congo foi despojado de sua borracha. Plantações enormes para cultivar borracha estão sendo plantadas. Em vez de punições brutais, a Bélgica começa a taxar os africanos, forçando pesadamente as pessoas a trabalhos braçais nas plantações ou a trabalhar nas minas em condições perigosas. Os congolenses ainda são punidos com chicotadas e outras punições conforme os europeus consideram necessário. A exploração do Congo pela Bélgica continua por muitos anos, mesmo depois que a colônia conquista sua independência e República do Congo é estabelecida em 1960. Assuntos incluindo assassinato de líderes em dezembro de 1909, exploração extrema e controle total do país por potências europeias continuam até os dias de hoje. Muita maldade. O Leopold II, após uma longa vida de luxo, morreu no 44º aniversário da sua coroação. Antes da sua morte, para que o resto da sua fortuna não caia nas mãos de suas filhas, ao longo de vários anos o governo belga tentou desvendar a trapaça financeira, mas o processo foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Finalmente, em 1923, 14 anos após sua morte, o problema da bagunça financeira foi resolvido, decidindo assim que sua filha ficaria com o controle da fortuna do pai. A ironia disso é que ninguém defendeu a devolução do dinheiro ao Congo. É impossível saber exatamente quanta riqueza esse senhor extraiu do Congo, mas os historiadores estimam ser mais de 1,2 bilhão de dólares. É impossível saber exatamente quantas pessoas foram mortas sob o governo de Leopold II. Outros milhões morreram de fome, exaustão e doenças como varíola, e várias outras doenças que se espalharam rapidamente devido à migração forçada e prisão dos locais. Essas atrocidades estavam associadas às políticas trabalhistas usadas para coletar borracha natural para exportação. Essas atrocidades contribuíram para um declínio acentuado na população congolesa. A taxa de natalidade despencou porque as mulheres não podiam e às vezes não queriam trazer bebês para um mundo tão horrível. A magnitude da queda da população no período é contestada, mas os historiadores estimam que quando Stanley começou as suas viagens pelo Congo, cerca de 20 milhões de pessoas habitavam a área. Mas quando um censo oficial foi feito em 1924, o Congo tinha cerca de 7 milhões de pessoas. Apenas menos que a metade da população original sobreviveu. A República Democrática do Congo é considerada um dos 5 países mais pobres do mundo. A nação está em uma crise humanitária e, de acordo com o Banco Mundial, em 2021 quase 64% do país, um pouco menos de 60 milhões de pessoas, vivem com menos de 2 dólares e 15 centavos por dia. Enquanto a nação ainda tem incríveis recursos naturais, a maioria das pessoas na República Democrática do Congo não se beneficiou da riqueza. Países estrangeiros ainda possuem a maioria dos recursos naturais do Congo e eles guardam seus direitos de extração com forças de paz da ONU e paramilitares contratados à nação. Desde o reinado brutal do rei Leopold II e assassinato do líder visionário Patrício Lumumba e instalação de um governo fanchote logo após a independência em 30 de junho de 1990, o Congo teve uma longa história de governo autoritário, conflito, agitação política e instabilidade. E algumas das feridas que o rei Leopold II da Bélgica abriu no Congo persistem até hoje. Se você aprendeu algo novo hoje, dê um like neste vídeo. Não esqueça de compartilhar com 3 pessoas e se inscrever no nosso canal para mais vídeos incríveis sobre a África. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!